Bom, Começa a agora gravar. foi, né? Sim. Beleza. Sim. Então, no texto 1, vocês já falaram. São 5 personagens, certo? O local, vocês também falaram. No restaurante. O tema, né? Vocês também falaram que a filha queria uma coisa e o pai escolheu a outra para ela comer. E tem o tempo? Não, Não. ele não fala Não. exatamente o tempo. Não fala o tempo. Ver o segundo Tipo, parágrafo? o almoço ou a janta. Bora ver o segundo parágrafo para a gente saber qual é o horário que isso está acontecendo? Vou ler de novo o segundo parágrafo. Tá, pronto. Primeiro parágrafo, ela já chega falando: quero lasanha. Esse é o primeiro. Segundo parágrafo. Aquele anteprojeto de mulher, 4 anos, entrou decidida no restaurante. Não precisava de menu, de mesa, de nada. Queria lasanha. O pai apareceu para dirigir o jantar. Terceiro parágrafo. Filha, vem cá. Então, vocês sabem mais ou menos em que tempo está acontecendo isso? À noite? À À noite? noite, muito bem. Por que a gente deduz que é à noite? Estou gostando de ver vocês. Por que a gente deduz que é à noite? Ai, prof. Porque ele falou em É jantar. porque ele falou jantar e não almoço. Então, Muito bem. Então, olha noite. só, gente. O que nós já temos no texto 1? Prestando atenção na Pro. A gente já tem o assunto do texto, não é? Qual é o assunto? O assunto é assim: a menina queria uma coisa para comer e o pai pediu a outra, certo? Sim. Nós temos já os personagens que vocês falaram para mim. São 5 personagens. O que mais que nós temos? Nós temos cenário. O que é o cenário? É onde ocorreu tudo. Onde ocorreu tudo? No restaurante. Restaurante. Vamos prestar atenção. E o tempo? A gente tem o tempo? A gente tem sim, mais ou menos. Foi à noite, eles estavam jantando, certo? Vamos lá. A gente tem um conflito. A gente tem um conflito no texto 1? Sim. Qual é o conflito? Muito bem. Qual é o conflito? Que a menina ficava falando que é lasanha. E o pai não queria comprar. Muito bem, esse é o conflito. A menina queria comer lasanha e o pai queria comer camarão. Esse é o conflito. Eles discordaram. Exatamente. E qual foi a conclusão, a resolução desse conflito? Que ela conseguiu a lasanha dela no final e ainda fez o que ele fez com ela. Exatamente. Que era para ele comer a lasanha também. Exatamente. Então, a resolução desse conflito, a menina decidiu assim: bom, meu pai está me obrigando a comer camarão. Eu vou comer um pouco de camarão junto com meu pai. Mas quando a gente terminar, eu vou pedir lasanha e vou falar para ele comer comigo, assim como ele está fazendo comigo, que eu coma o camarão. Deu para entender? Ô, professor. Sim, pro. A menina é esperta, né? A menina Realmente, ela é esperta. Professora, Oi, pode falar. tá em qual questão? Não, eu não. A gente ainda está discutindo os textos. A gente está discutindo os textos. Então, gente, Não é português ou é redação? olha só. Então, vamos lá. Eu vou falar o que é uma narração. Uma narração é quando eu narro uma história. Que pode ser real ou fictícia. O que é fictícia, gente? É algo que não poderia ser feito na vida real, uma coisa inventada. Uma coisa inventada, uma história Tá. inventada. Então, uma narração ela pode ser real ou fictícia. O que eu preciso para contar uma história que não pode faltar de jeito nenhum? Narração.
O que não pode faltar de jeito nenhum na narração? É o Personagens. enredo. Enredo. O enredo é o roteiro, Pro? O enredo são os conflitos, é a trama da história. O enredo são os problemas, entende? O nosso enredo aqui é o conflito entre o pai e a filha, que a filha quer comer uma coisa e o pai quer comer outra. Esse é o nosso enredo, é esse conflito, beleza? Aí a Júlia disse para Sim, mim Pro. que não pode faltar numa narração o quê? Não pode faltar o quê mesmo? Coerência. Personagem. Personagens. Esses dois, ó, vou até circulá-los de vermelho, ó. Por que eu fiz esse círculo de vermelho? Porque eles podem faltar na narração? Não. Eles são Não. É obrigatório tê-los? Ô, Pro, mas no Sim. texto 2 é uma narração, mas, tipo, não tem personagem. Na narração? No texto 2. Ah, então, muito bem, Júlia Gabriele. O texto 2 não tem personagem. O texto 2 não tem cenário. O texto 2 não tem tempo. Aí, uma narração. O texto 2, ele só está falando da opinião do autor a respeito de um assunto. Concordam comigo? Sim. Então, tem Uma personagem. narração ou é uma Porta, dissertação? Diogo, segura a porta. Pode ser, Eu tô escutando. Fecha o som aí, tem gente falando aí junto comigo. Gente, fecha o microfone. Então, olha lá. O texto 2 é uma narração ou é uma dissertação? É uma O narração. texto 2 é uma... Dissertação. Muito bem. O texto 2 é uma dissertação. Mas Por quê? você ainda não falou o que é uma dissertação. Então, estou falando agora. Dissertar é escrever a sua opinião a respeito de um assunto. Não tem personagens na dissertação. Não tem cenário na dissertação. Não tem um tempo na dissertação. Certo? Então, dissertar é falar a sua opinião a respeito de um assunto. Agora, narrar é contar uma história. E para que eu conte uma história, eu preciso de quê mesmo? Enredo. Eu posso contar uma história sem ter enredo? Não. Enredo é a mesma coisa que o quê, hein, gente? Enredo é a mesma coisa que o quê? Conflito. Conflito. Né, Pro? Ou a trama, né? Ah, tá. Ou os problemas. Tá. Os problemas da história. Exatamente. Então, eu posso ter uma história sem enredo? Não. E eu posso ter uma narração sem personagens? Não. Não. O que mais tem uma narração? Um cenário. Cenário, muito bem. Quem falou? Júlia, Pro. Muito Eu bem, também Júlia. falei. O que mais que tem nessa narração aqui? O tempo? Tempo, muito bem. Quem falou? O narrador já conta como personagem ou não? Muito bem, o narrador. O narrador, ele entra aqui também. Pergunta mesmo. Não põe aqui não, põe na vasilha. Júlia, quem que está com o som aberto? Hein? Quem está com o som aberto? Fecha, Eu por abri favor. o meu, mas o meu aqui em casa sem barulho algum. Então, É, bora. Pro, eu tô num quarto trancado. Então, olha só, uma narração, para ela ser como é que eu vou fazer a diferença entre um texto narrativo e um outro texto? O texto narrativo tem sempre que ter o quê?
Personagem. enredo, Tem sempre- cenário, tempo e narrador. Enredo. Tem, Um tem enredo. enredo é obrigatório. Como é que eu vou contar uma história para alguém se eu não tenho um problema para contar? Se eu não tenho uma trama? É. Nem personagem, né? Pro tipo, aí tá contando uma história, mas não tem nenhum personagem. Nenhuma Imagina, pessoa como é que eu posso envolvida. contar assim? Ah, imagina, faz quanto tem duas vizinhas. Ah, o fulano morreu. Então, se eu não tenho o morreu, eu não tenho a história, eu não tenho o personagem também, eu não tenho narração, tá? Então, beleza. O que pode ter numa narração? Não é obrigatório. Agora, ele pode ter cenário. E o que mais? É pra copiar e ver que você tá fazendo ou não? Não, depois eu vou mandar tudo. O Ainda não. tempo. Ah, sim. O Tá tempo. sendo gravado. O tempo e o cenário é obrigatório? Não. Não. Quais são os obrigatórios? O Personagem. enredo e o personagem. Que tem que ter um conflito e os personagens, né? Muito bem. No mínimo uma pessoa. Exatamente. Então, bora continuar, certo? Eu vou apagar aqui e aí a gente vai continuar a nossa aula, beleza? Sim. Agora sim, eu quero ver se vocês estão aprendendo sobre narração. Porque quando vocês forem escrever a sua redação para mim, o que não pode faltar na sua redação? O enredo e os personagens. Muito bem. Certo. Então, vamos lá, ó. Mas sempre tem que ter um assunto? Claro, como é que eu vou falar alguma coisa se eu não tenho um assunto? É verdade. Vou falar assim, ó. É o enredo, assunto e o personagem, os principais, então. O enredo é a mesma coisa que o assunto, tá? Tá. Tá bom? Então, assim, ó, como é que eu vou contar uma história se eu não tenho esse assunto? Então, eu vou falar o quê para você? Vou olhar e diz, olha, nada. Nada, não. Nada. Imagina, porque eu não tenho assunto para falar. Então, sempre uma narração tem que ter obrigatoriamente o quê mesmo? Enredo. Enredo e personagem. Tudo bem. E o narrador. Não Não precisa do narrador. narrador. Então, perguntas. Olha aqui o exercício, vamos fazer. Qual a diferença entre o texto 1 e o texto 2? Quem Tem sabe me narrador dizer e agora? outro não. Hã? O texto 1 é uma narração. Não. Muito Texto bem. Uma história. E outro não. É uma E dissertação? o texto 2, ele é uma... Eu não lembro o nome disso. Dissertação. 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 Muito bem. Eu ia falar Muito bem. Ó, qual dos dois textos tem a opinião direta do autor? Texto 1 ou texto 2? O texto 2. Dois. Por que ele tem Certeza. a opinião direta do... Por que é o 2? Que tipo, Porque ele está falando que é uma narração. a poluição ainda tem, que as pessoas jogam lixo na rua. entender nada com vocês falando de uma vez. E aí Tá, ele... vamos lá. Porque Ó, uma narração. Qual é tá, agora fecha o som. Fecha o som. Não dá dá não pra entender nada. Ó, Qual é a resposta da U mesmo? eu Agora vou ou mandar não? tudo no WhatsApp, tá, gente? Eu vou mandar essas perguntas, ó. Por enquanto, vocês prestem atenção na minha explicação. Ó, me ouçam. Presta atenção nessa explicação. Eu vou mandar todo o exercício por WhatsApp. Vocês vão fazer e vão me entregar na próxima aula, ok? Ok? Ok. Ó, qual a tipologia do texto 1 e 2? Tipologia é tipo. Qual é o tipo 1? É uma o quê? Vocês já falaram para mim. Narração. E qual é o tipo do texto 2? Isso é uma dissertação. É uma dissertação. Dissertação. Por que? Olha só, agora essa pergunta, número 4, vocês vão copiar e fazer agora. Pergunta número 4, não precisa copiar, só responde. Eu vou fazer a pergunta oral e vocês escrevem a resposta de vocês aí no caderno.
Por que no texto 1 o autor usa a frase aquele anteprojeto de mulher? Ô, Bruno, não sei porque quando eu cheguei, já tinha terminado de ler o texto. Pergunta número 4 para responder agora. Só a resposta, não precisa copiar a pergunta. Por que no Professora, texto 1... aqui pra você, Peraí, porque eu não... Pablo, só um pouquinho, deixa eu falar. Por que no texto 1 o autor usa a frase aquele anteprojeto de mulher? Vocês querem que eu volte ao texto 1 para vocês verem? Sim. Pode falar, Pablo. Qual é o seu- Eu não qual é sei a o sua- que é esse projeto. Tá, eu ia falar, porque quando eu cheguei, você já tinha terminado de ler o texto. Então, olha só, ele fala aqui, ó. Texto 1, quero lasanha. Começa assim, ela falando, né? Aquele anteprojeto de mulher, 4 anos, entrou decidida no restaurante. Não precisava de menu, de mesa, de nada. Queria lasanha. Filha, vem cá, quero lasanha. Escuta, querida, quero lasanha. Vamos pedir camarão? Quero lasanha. O pai pediu camarão. Os dois comeram camarão. Olha, para mim você me vê uma cerveja. Para ela ver um copo de suco de laranja. Pai, eu quero lasanha. O que você quer, minha filha? Quero lasanha. O pai pediu camarão. Chegou o camarão. Todos os dois comeram camarão. Pai, e agora nós vamos pedir lasanha e você vai comer comigo junto. Foi isso que aconteceu no final do texto. Agora a gente pergunta. Professora, eu vou ter que sair um pouco, mas daqui a pouco eu já volto. Agora a pergunta é, não pode perder tempo de aula, hein? É muito importante. Agora a pergunta é, por que o autor usou a frase aquele anteprojeto de mulher? Por quê? Pode responder aí no seu caderno. Eu vou dar 2 minutos, ok? Ok. Ok, Bruno. Terminei minha resposta. Terminei. Vamos lá? Cheguei. Sim, pro. Calma aí, Pro. Vamos falar um de cada vez. Eu Pergunta terminei. número 4. Por que o autor usa a frase aquele anteprojeto de mulher? Júlia Mariana, pode falar para mim. O que você acha? Peraí que eu tô respondendo. Quer falar, Júlia? Não, Júlia Gabriele, quer falar? Certo, pra mim. Eu coloquei porque a menina era muito pequena e já mandava no pai, já queria mandar no pai. Muito bem, gostei da sua resposta. Vamos ver as outras? Nathan, quer falar uma resposta para mim? Mais alguém? Maria Pro, Vitória? eu fiz, mas eu não sei se tá certo. Não tem problema, pode falar. Eu coloquei que é porque ela porque é uma expressão que ela é muito pequena, ela é uma criança. Tá. Então, vamos lá. Agora eu vou falar. Aquele anteprojeto de mulher quer dizer, olha só, ela era muito pequena, realmente, ela era uma criança. Ela tinha só 4 anos. Mas
ela agiu como se fosse uma mulher adulta. Por isso que ele chama ela, por isso que ele a chama, a ela, de anteprojeto de mulher. Por quê? Porque ela faz com ele exatamente o que ele fez com ela. Como se ela fosse uma adulta. Tanto é que no final, olha só a conclusão do autor, que é Carlos Drummond de Andrade. Olha a conclusão que ele colocou aqui. Maravilhosa a conclusão dele, olha só. O pai baixou a cabeça e pediu o quê? A lasanha, lembra? O casal da mesa vizinha bateu palmas. O resto do restaurante acompanhou. Todo mundo bateu palma. Para quem? Para a menina. Sim, O pai não porque a menina já sabia tem atitude. o pai ficou com vergonha. A garotinha lá é impassível. O que é impassível, gente? Impassível? Ela estava lá, ó, cabeça erguida, entendeu? Tipo assim, minha opinião está aqui. Eu fiz o que você pediu, agora você, por favor, faça o que eu estou pedindo também. Cabeça erguida, entendeu? Aí, ó. Aí, olha só a conclusão do autor. Muito legal. Se na situação, qual situação? Esse conflito aí. O povo jovem cambaleia, ou seja, o povo jovem não consegue resolver, né? Imagina, ele está imaginando assim, um povo jovem, um pessoal aí de 15 anos, 20 anos, né? Ficaria brigando com o pai. Olha só, essa menina, ela foi muito esperta. Ela não brigou com o pai dela, em nenhum momento ela brigou. Ela fez o que ele queria. Ele não queria comer camarão? Pois é, ela comeu. Mas agora, ela fez exatamente o que ele fez com ela. Olha só o que o autor fala no último parágrafo. Se na situação o povo jovem cambaleia, quer dizer, o povo jovem não sabe resolver a situação, vem aí com força total o povo ultra jovem. Olha que maravilha! As crianças pequenas de 4, 5 anos resolvendo a parada sem briga, sem gritar, sem nada. É? Tu não quer comer que eu peça lasanha, né? Então tá. Eu vou comer o camarão, igual você está pedindo, mas agora. Terminou o camarão? Então, agora você vai comer lasanha comigo. Olha que maravilha! Maravilha a resposta da menina super inteligente. Então, veio aí com força total. O povo ultra jovem deu para entender. Ela era um anteprojeto de mulher. Por quê? Porque ela era pequenininha. Ela era uma criança, mas ela agiu como se fosse uma mulher. Eu coloquei, agora eu completei, porque a menina era muito pequena e já queria mandar meu pai como se fosse uma adulta. Exatamente. Ela agiu como uma mulher adulta. Muito bem. Quinta questão. Qual o significado de impassível? Pode procurar no dicionário. Eu vou esperar. Impassível? Bem aqui, A menina, é uma menina impaciente? É uma impaciente? Não, é o É uma coisa contrário. Uma pessoa insensível, pro? Eu vi no começo. Procura lá no dicionário. É uma pessoa paciente. Impassível. Eu olhei aqui, pro, tá falando que é uma pessoa insensível. Professora, fala mais uma vez. Eu não consegui entender. Dicionário aqui que a professora pediu Professora, a senhora podia falar mais uma vez? Eu não entendi. Pro, tá falando que não é susceptível de padecer, de sofrer, que não experimenta ou não denota exteriormente nenhuma emoção, sentimento ou perturbação. Imperturbável. Isso mesmo, eu vi agora, tá certo. Não, a mesma coisa tá pra mim aqui. É isso aí, Pro, que apareceu. Mesma coisa. Tá?
que é impassível? Hã? Eu não A gente ouvi nada, só só tô ouvindo tá uma baixinha. aparecendo aqui que não é, O que é que não impassível? é suscetível de padecer, de sofrer, que não experimenta, não denota exteriormente nenhuma emoção, sentimento ou perturbação, imperturbável. Muito bem. Então, olha só. Um impassível, uma menina o quê? Lê para mim. Serena? Serena, ó. Tá caindo o mundo e eu nem tô aí. É uma menina o quê? E sem Insensível? Sensível. Insensível? assim, ó. Sim, foi o que eu falei. O pai tá lá, ai meu Deus, eu tô cheio, eu não vou, filha, eu não aguento mais. Aí ela falou, lasanha, pai. Sensível. É uma menina, o que mais? Firme? Firme? Firme. É uma menina firme, é uma menina Imperturbável? Muito bem. Sexta questão, respondam aí no caderno de vocês, agora. A garotinha tem algo a ensinar? Explique. Não. O que vocês acham? A menina Porque Sim, eu acho que sim, porque ela fez como uma escreve no adulta, caderno, então. não fala. Cada um faz o seu no Eu caderno. acho que não, porque ela tava mandando pro pai. Isso não é. Pablo, escreve no caderno. não. Escreve no caderno, a sua opinião é só sua. Professora, eu acho que ela não estava ensinando, porque ela estava mandando no pai. Escreve no caderno a sua opinião. Já coloquei, pronto. Vamos lá. Eu vou escolher um de cada vez para falar, tá? Não precisa, não. Quem não quiser falar, eu vou É porque eu tenho um falar. pouquinho de vergonha mesmo. Bruno, me escolhe primeiro que eu tô terminando. Tá, Terminei, professora. tá. Todo mundo já fez a questão 6? Eu já. Eu vi. Tá. Thalissa, você quer falar para a gente a resposta da questão 6, a sua? Não? Isabelle Villalba, você quer falar para a gente a sua resposta? Prof, eu coloquei não, porque ela estava mandando no pai dela. Ela não estava ensinando. Eu coloquei essa resposta, pronto. Posso ler minha resposta? Tá. Júlia Gabriele, você quer falar a sua resposta? Eu coloquei sim, ela ensina para o pai que não deve se mandar em outras pessoas. Então, Júlia Mariana, quer falar alguma coisa? Posso ler minha resposta? Pode falar a sua resposta, Júlia, se você quiser falar. Júlia, não estou conseguindo ouvir você. Acho que está sem som. Acho que está sem som você. Eu acho que ela tá digitando. Ah, Nathan Félix, quer dar uma resposta? Falar a sua resposta? Lucas Borges, quer dar sua resposta?
Guilherme, Pode falar o meu? Gustavo, José Elias, pode falar. Eu achei que não, porque a filha tava mandando no pai, pro pai comprar lasanha. E o pai queria camarão, era para ter aceitado do pai. Tá. Sim. Mas olha, a gente tem que prestar atenção no contexto, tá? Vem aí a força ultra jovem. Gustavo Soares, Pietra Coque, vocês querem dar alguma resposta ou não? Matheus de Souza, quer falar? Também podia ser. Não, porque ela estava sendo mal criada com o pai. Porque o pai queria então comer vamos lá. camarão e ela queria ficar lasanha. Estava sendo. Vou responder. Eu achei que ela não foi uma boa filha. Ah, sim. Professora, Sim. Ela tem a eu posso ler minha resposta? Ela está ensinando e sobre a refeição. Sobre a refeição, hein, gente? O pai deve respeitar a vontade de cada um. Questão 6. A menina está ensinando alguma coisa? Sim. Ela está ensinando para o pai que, no assunto de refeição, o pai deve respeitar a vontade de cada um. Se fosse um homem e uma mulher, ele ia pedir 2 pratos iguais e ia mandar a esposa dele comer a mesma coisa que ele está comendo? Não, ele tinha que respeitar a esposa se ela não quisesse comer o que ele falou. Então, ele assim, na tem que parte respeitar. da alimentação, ela estava pedindo uma lasanha, né? Ela estava pedindo uma refeição. Ela não estava trocando, por exemplo. Ela não estava fazendo nada demais, na opinião da prof, porque a prof é mãe. Ela não estava fazendo nada demais. Ela pediu uma lasanha. É um prato de almoço? Para mim, é. E assim, de almoço não, de janta, né? Era um prato de janta? Era. Ela estava trocando a janta por pipoca? Ou pirulito? Não. Não. Então, eu acho que nessa Professora, eu já comi várias vezes lasanha no almoço, na janta. Então, eu também. Então, eu acho assim que nessa situação aí do contexto, né? Ela estava pedindo uma refeição boa, então não teria por que o pai não dar para ela essa refeição, né? Então, vamos lá. Gente, eu acho que são os 3h11. Acabou meu horário, não é isso? Sim, agora é 3h11. Então, Não, olha, depois tem alguma? agora é recreio. Hoje tem matemática. Agora é recreio. Agora era para ser matemática, mas aí foi agora português. Aí na aula de português vai ser matemática. Deixa eu falar. tempo de recreio mesmo? Deixa eu falar, pessoal. Pois é, deixa eu falar. Olha, o tempo de recreio está comendo. São 3h12 agora. 3h25 a gente volta. Eu vou dar esse tempo de recreio para vocês, tá bom? 3h25. Vão fazer um lanche. Tchau, tchau. Eu vou ir dar uma. Não, prof, eu estou comendo aqui. Prof. Sim. Vamos lá, então. Ó. Porque, olha só. Porque, ao final do segundo texto, o autor usou o ponto de exclamação. Olha só aqui, o final do segundo texto. Não é Cidadão 7? consciente, não jogue bicho nas ruas. Certo? Ele usou ponto de exclamação. 8ª pergunta. Pode escrever aí no caderno. Por que o autor usou ponto de exclamação na 8ª pergunta? A 7 vou deixar para fazer em casa.
A 8 Beleza. agora. Tá bom. Por que ele usou ponto de exclamação? Alguém quer responder essa pergunta? Porque Ele estava espantado. Porque ele está dando uma ordem. Eu posso falar? Eu posso Porque falar? ele Posso está dando falar? uma ordem. Olha aqui o texto 2, olha o final. deixa eu ver. Professora, a senhora levantou a mão. Foi sem querer. Isabelle, você quer responder, filha? Por que tem esse ponto de Não, era exclamação? Porque ele ficou bravo? Ele estava meio nervoso, né? Ó. Porque ele está dando uma ordem. Não jogue lixo nas ruas. Muito bem, Isabelle. Quando a gente usa um ponto de exclamação, é que a gente está jogando emoção na frase, né? A gente está jogando emoção na frase, a gente está jogando sentimentos, ok? Muito bem. Agora vamos continuar a aula, beleza? Pro, pode ser também porque ele está dando uma ordem? Sim, pode também, porque ele está dando uma ordem. Então, vamos lá, ó. Aqui, continuando aqui. Agora eu posso perguntar para vocês, o que é narrar? É quando você está falando. Quando você tem que ter É quando personagem. você está contando uma história. Muito bem. Quando você está contando uma história. Muito bem. Então, olha só agora o que eu vou perguntar de novo. Item 2. Quais os elementos que preciso ter para narrar uma história? Então, eu vou escrever aqui, ó, narrar uma história. Quais os elementos que eu tenho que ter para narrar? O enredo e os personagens. O enredo. Personagens. O que é o E enredo, o gente? O conflito, o assunto. O conflito, o assunto. Muito bem. O que mais que eu tenho que ter? Desculpa, Personagem. professora, pelo Personagem. Personagem. Vai comer? E O o que mais que eu tenho assunto? que ter? O assunto. O assunto é esse aqui, ó, o enredo. É a mesma coisa que enredo. O assunto Cenário? é o tema e o conflito é a mesma coisa que enredo. O cenário, muito bem. O que mais que eu tenho que ter na narração? Ai, como que era? O tempo? O tempo. Isso ocorre de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Sim, qualquer tempo. tempo. Tem que ter mais alguma coisa. O que é que tem que ter? Narrador. Coerência. Alguém tem que Coesão. O narrador. Muito bem. Muito bem. Certo? Então, vamos lá. Vamos continuar? Sim. Parabéns. Estou gostando de ver vocês. Então, ó, narrar é contar uma história, que pode ser real ou fictícia. A sua estrutura, quer dizer, quando eu for escrever uma narração, tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento, clímax e desfecho. Então, isso aí é aquela lá anterior? Ou é Olha outra? só, para eu escrever uma narração, eu tenho que ter a introdução. Então, é o primeiro parágrafo. O que a gente coloca no primeiro parágrafo? Depois eu tenho o desenvolvimento da narração. Depois eu tenho o clímax. E eu tenho o desfecho. Certo? Vamos voltar para o texto 1, ok? Vamos voltar. Qual é a introdução do texto 1? Quem sabe me dizer a introdução do texto 1? Ó, É o que, professora? o que é introdução? Você travou. Não consigo ouvir nada. Introdução é o começo. Muito bem, é o início de uma redação. O que eu ponho no início de uma É o redação? começo, início. Olha só. Apresenta os personagens. Muito Começa bem. falando Quem de falou um belo isso? dia. Quem O Guilherme.
Muito bem, Era Guilherme. uma Então, ó, vez. ele apresentou os personagens no primeiro parágrafo. Vamos ver? Ó, no primeiro não, no segundo aqui, ó. Espera aí, desculpa. Apresentou? Sim. Ele está apresentando primeiro a menina. Apresentou, né? Ó. Ele anteprojeto de... Ai, desculpa. O que mais que tem? O que mais que tem que ele apresentou aqui, ó? A idade da menina. Tá. A idade é a menina, é a mesma coisa que personagem, tá bom? O que mais que ele apresentou no primeiro parágrafo? No segundo, Onde aliás? ele estava. O local, né? Onde O ele que está? mais que ele colocou no Local. primeiro parágrafo? Tá falando o que que a menina queria. Que ela queria lasanha. E o pai apareceu para dirigir o... pronto. Muito bem. Onde eu tenho o desenvolvimento com o conflito? É lá ali, ó. Quero lasanha. Por que não pedimos camarão? Muito bem. Então, olha só. Aqui, no primeiro parágrafo, o autor vem introduzindo quem? Personagem, colocou o local, colocou que era um jantar à noite, certo? Tá. Aí, já no parágrafo de baixo, ele colocou o conflito, ok? Quem está com dúvida? Júlia, Mariana, está com dúvida, filha? Pro? Eu não consigo Pro? ouvir a Júlia. Júlia está sem som? Pro? Só um pouquinho. A Júlia está sem som. Professora? Oi, qual é a dúvida da Júlia? Eu não estou conseguindo ver. Professora? Espera aí. Qual é a dúvida da Júlia, gente? Quem me ajuda? Professor, fala de novo que eu não entendi. Qual a dúvida da Júlia? Júlia Mariana. Eu pensei que a senhora estava precisando de alguma ajuda. Tá falando menos direto. Não dá pra gente ver. Tá, vamos continuar. Ó, olha aqui o conflito, tá vendo? Quero lasanha. Por que a gente não pede camarão? Aí vem todo o conflito aqui, certo? E no final, qual é o clímax do conflito? Qual é o clímax? Sabe qual é o clímax? Olha só. A gente vem aqui, ó. Olha só. Aqui a menina entra no restaurante, aí ela quer lasanha e o pai quer camarão. E aí ela quer lasanha, o pai quer camarão. Aí chega aqui, no máximo, ele fala assim, vamos pedir camarão e pronto, ó. Chegou no clímax do conflito. O pai dela já estava bravo, falou assim: vamos comer o cara. Vamos comer camarão e pronto. Aqui é o clímax do conflito. O pai foi no máximo que ele pôde. Então, qual é o clímax do conflito aqui nesse texto 1? Camarão. Olha só. O clímax do conflito é assim, ó. Traga uma fritada de camarão para 2, caprichada. Para 2, ele falou. Ué, mas eu não falei que eu queria lasanha? Por que está pedindo um camarão para 2? Ó, agora sim, a gente chegou no clímax do conflito. Ou seja, o pai não respeitou a O clima vontade começou a esquentar lá nessa hora. Exatamente, o pai não respeitou a vontade da filha. E agora, tá vendo como uma narração ela tem, primeiro, introdução,
quem são os personagens, onde está acontecendo a coisa, qual é o tempo, se está acontecendo de manhã, de tarde ou de noite. Aí depois a gente começa colocando um conflito. Ele começou colocando um conflito já no primeiro parágrafo, que ela já chega entrando assim, ó, quero lasanha. Ele já começou falando assim. Então, a gente já pensa assim, ai, meu Deus, vai vir confusão. Vai vir confusão. Aí o clímax do conflito é assim, é o máximo de confusão que vai chegar o pai e a filha. Ele fala assim, traga uma fritada de camarão para 2, caprichada, para 2. Então, ela, se ela fosse uma menina emburrada, né? Ela podia bater na mesa, se levantar, falar assim, olha, eu não quero mais comer, eu vou me embora. Mas ela ficou calma, professora. Então, Ela ficou calma e respeitou a vontade do pai. Aí ia pedir uma hora, porque ela estava irritando. Então, aí Ela ó, estava o clima irritando. do conflito é esse. Agora, o que é interessante, sabe o que é, gente? Quando a gente for fazer a nossa redação, é assim, como é que eu vou resolver esse conflito? Tchan, 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 tchan. Né? Entende? A resolução do conflito é o nosso o quê na nossa redação? É o quê, gente? Desfecho. É o desfecho. Como é que essa narração vai terminar? Deu para entender? Sim, pro. Desfecho. Vamos lá. Então, qual foi o desfecho? É como termina tudo, certo? E qual foi o desfecho do texto 1? Ela conseguiu a lasanha dela e ainda fez o que o pai fez com ela. Que era... Não, Que era que é... vingança. Exatamente. Olha só o desfecho. Tem que me acompanhar, ouviu? Lasanha. Ó, desfecho. Depois ele só, no final, ele deu só uma arrematada aqui no final. Por exemplo, o autor escreveu, o resto do restaurante bateu palmas. O pai não sabia onde se meter. A garotinha impassível, quer dizer, a garotinha serena, tranquila. Ela saiu feliz. Ela conseguiu a lasanha dela. Exatamente. E aí ele diz uma conclusão aqui, ó. Olha a conclusão. Olha a conclusão do autor, né? Carlos Drummond de Andrade. Se na situação o povo jovem cambaleia, vem aí com força total o povo ultra jovem. Olha que bacana. Então, bora lá. Agora, então, ó, vocês falaram para mim quais são os elementos da narração. Os elementos da narração são os elementos que não podem faltar numa narrativa. Não pode faltar enredo, não pode faltar personagem. Eu tenho narrador, eu tenho o tempo, eu tenho o espaço ou cenário, né? Espaço ou cenário. Certo? Então, vamos lá, ó. Vocês já estudaram isso? Narrador, personagem, narrador, observador e narrador onisciente? Não. Professora Taine vai dar isso. Professora, é melhor acelerar os passos. O narrador personagem é o narrador que conta em primeira pessoa. Muito bem. Por exemplo, eu estou de férias com a minha família, fui para a praia, então o narrador personagem, ele participa da narração, ele conta a história em primeira pessoa e participa ao mesmo tempo. Ele está falando dele mesmo. Exatamente. Narrador observador. Ela comprou um carro, ela entrou no carro, ela foi para São Paulo, ela viajou muito feliz. Então, assim, narrador observador. É um narrador que conta tudo que ele está vendo. Narrador onisciente, narrador observador e narrador onisciente
estão em terceira pessoa. Por quê? Porque é um narrador que observa a coisa e conta. Ele não participa. O narrador onisciente, ele sabe tudo que vai acontecer na narração. Ele sabe até o que o personagem está pensando. E ele sabe as consequências de tudo. Tá? Personagens. Isso aí a professora Taine vai dar quarta-feira. Não faltem, essa aula é muito importante de tipos de narrador. Tipos de personagem. Personagem principal ou protagonista. Personagem secundário ou coadjuvantes. Também não faltem. Nesse texto 1 que a professora trouxe sobre a Lasiânia, quem é o personagem principal? A menina. A menina. Quem são os personagens secundários? O garçom e o pai. Muito garçom e bem. Tem mais personagem secundário? Não. Tem casal depois no final, né, não, Pro? O casal que bate palma não entra? Entra. Gente, quem está com dúvida que está levantando a mão para mim? Vamos lá. Então, olha, como eu vou fazer a minha narração, certo? Vamos lá. Quando eu for escrever agora a minha história, tá? Aí eu vou escrever assim. Primeiro, eu vou apresentar a narração. Olha só. No primeiro parágrafo, olha só. Apresentação ou introdução. Eu vou jogar tudo isso no caderno, tá? E vocês depois vão copiar tudinho. Como dever, como lição de casa, ok? Então, como eu vou começar a minha narração? No primeiro parágrafo, eu vou escrever, quando eu digo eu, é você, tá? Vocês aí. Você apresenta os personagens. Por exemplo, havia uma menina muito bonita que estava passeando na floresta. Olha só, eu estou apresentando o personagem, não estou? Sim, No Pro. primeiro parágrafo, eu coloquei o local. Fala de novo a frase, fazendo favor, Pro. Havia uma menina que estava passeando na floresta. Era dia e as flores desabrochavam. Então, ó, era dia, as flores desabrochavam e ela estava muito feliz. No primeiro parágrafo, eu coloquei personagem? Sim. Não. Sim, a menina bonita. Sim. Coloquei o local? Sim. A floresta. Na floresta, muito bem. Eu coloquei o tempo? Sim. De dia. Era dia, né? Tá. Então, olha, eu tô começando a narrar a minha história e aí a gente vai desenvolver a trama. No segundo parágrafo, eu vou colocar agora na trama. Se então eu tenho que ter ações dos personagens, eu vou ter uma trama. Que essa trama tem que ir evoluindo, até chegar no... Qual é o ponto mais alto da trama? No clímax. Então, olha só. Está vendo aqui um desenvolvimento? Foco agora na trama, no parágrafo 2º. Então, vamos lá. Quais são as ideias que vocês podem me dar para fazer uma trama do primeiro parágrafo que eu acabei de inventar? Alguém quer fazer água. Alguém quer fazer o segundo parágrafo? Jogar uma água. O segundo parágrafo pode ser: eu reguei as plantas e aí deixei elas crescerem. Aí cresceu. Olha só. Alguém mais quer... lembra, o primeiro parágrafo é uma menina que saiu, certo?
estava andando na floresta, era de dia e a floresta estava cheia de flores muito bonitas. Eu fiz a apresentação. Quem pode colocar no segundo parágrafo a trama o problema que a menina pode ter? Quem pode me colocar a trama? Os acontecimentos, o enredo. Eu posso. Descendo, ficando mais escuro e a menina se perdeu pela floresta. Ótimo, gostei muito da ideia da Isabelle, muito boa, criativa. Olha só a trama que a Isabelle inventou, muito bom. A menina se perdeu na floresta. Ela estava procurando o caminho de casa de volta e não conseguia encontrar. O dia foi escurecendo, a menina estava perdida e foi ficando com medo no meio de uma floresta fechada. Olha que trama maravilhosa que a Isabelle inventou para a gente. E agora, como é que eu boto essa trama lá em cima para dar o tchan, 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 para ficar lá em cima um clímax? Para dar um clímax na trama que a Isabelle inventou. O que mais que eu posso botar no outro parágrafo? Quando de repente. Muito bem, o que acontece? Umas folhas começam a balançar e ela fica com muito medo. E sai correndo. Muito bem, Natan. Quando, de repente, olha, eu vou aumentar o problema agora, botar lá em cima no clímax. Quando, de repente, ela escuta passos em cima das folhas. As folhas começam a se mexer. E ela ouve um uivo. E você pode escrever. Um uivo tenebroso. Olha só. A gente não está botando a nossa narração com um problema lá em cima? Sim. Sim, Sim. Mas Muito está bem. criando uma história quase de terror. Que dá muito medo. É um drama, né? A gente está criando um drama. E agora, qual é o desfecho? Vocês estão vendo que a gente está fazendo uma narração? Primeiro a gente colocou o primeiro parágrafo, a menina, o cenário, o horário. A gente começou a levantar o problema no segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, a gente pegou esse problema e deu um tchan, 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 tchan. E ele ficou lá em cima. E agora nós vamos resolver a nossa narração com um desfecho. Qual é o desfecho que vocês vão dar para a nossa narração oral aqui agora? Quem quer fazer o desfecho? Eu, Eu quem? José Elias. José Elias, dá um desfecho para a nossa narração. José Elias. A menina perdida tentando encontrar o local para sair da praça, da floresta. E ela caminhou e nada. E ela só achando um monte de árvore assustadora, caindo folha no chão feito maluca. Caindo folha do chão, muita folha no chão. A menina apavorada foi tentar achar a casa correndo e nada. Então, peraí, mas você não deu um desfecho, porque a gente tem que resolver esse problema aí. Ou a gente resolve que o desfecho pode ser positivo ou negativo. A gente que vai escolher, mas a gente tem que escolher um final. A coisa a gente tem que amarrar, ela não pode ficar solta, entendeu? Como uma costura, a gente tem que dar um fim para isso. O fim pode ser... A menina andou e andou pela floresta até que achou uma saída. Muito bem. Mas, Isabelle, vamos inventar uma coisa melhor assim? Uma saída? Como foi que aconteceu, será? Qual foi as ideias? Aí, professora, ela viu uma luz. Ela achou que fosse uma casa. Opa! Aí ela foi correndo. Aí... Ela correu em direção à luz. Muito bem. E aí? Aí um cara começou a seguir ela. Aí quando ela chegou na casa, Aí quando eu tinha outra ideia. ela viu que não tinha ninguém. Aí ela trancou a porta e ficou lá até esse cara sair. Olha Mas só. aí quando E se a gente colocar um desfecho assim?
A menina escutou passos e um uivo. As folhas se mexiam. Ela rapidamente sobe na árvore e vê um lobo rondando em volta. Passado algumas horas, a menina desce da árvore e começa a correr no meio da floresta, até que encontra uma luz no final do túnel e vai correndo, correndo em direção à luz. Quando chega lá, ela vê uma casinha toda de palha. E dessa casinha saiu uma fumaça. Bateu na porta aflita, com muito medo. E abre a porta uma senhora, uma vozinha idosa. Minha filha, o que você faz aqui tão tarde da noite? Venha, eu vou dar comida para você. Estou fazendo uma sopa. E quando for amanhã de manhã, nós vamos procurar a sua casa. Ponto final. Ponto final. Quem foi que gostou do final do desfecho da nossa narrativa? Eu. Eu. Professora. Agora, pera lá. Vocês entenderam como que faz uma narração? Sim. Sim. Sim, Pro. Então, bora lá, ó. Eu tenho um exercício aqui. Faltam 13 minutos para acabar minha aula e vai começar a aula do professor Paulo, tá bom? Eu tenho um texto aqui, ó, Sopa de Pedra. Eu vou ler para vocês. A gente vai fazer os exercícios, tá? E amanhã a gente já vai começar a fazer vamos começar amanhã as nossas redações, tá bom? Presta atenção, estou falando. Amanhã vai ter redação para a gente fazer. O que é para fazer, professora? Nós vamos fazer uma narração, igual eu estou ensinando aqui. Primeiro parágrafo, personagem, cenário, tempo. Posso até colocar um pouquinho do conflito, bem pequenininho. Por exemplo, a menina passeava na floresta. É o começo. Segundo parágrafo, vamos colocar um conflito grande. A menina se perdeu, estava à noite. Ah, meu Deus, coloquei um conflito. Vamos aumentar o problema, vamos aumentar o conflito, vamos aumentar a trama, os acontecimentos, vamos piorar. Ela ouviu um uivo, ó, piorei o conflito. No último parágrafo, o que vocês vão fazer? A solução. Natan, por que você está no escuro, filho? Acende essa luz aí. No último parágrafo da minha narração, eu tenho que arrumar um desfecho. Vocês entenderam agora o que é uma narração? Sim, Pro. Vamos lá, eu vou ler o texto agora aqui, A Sopa de Pedra. Vocês estão vendo aí o desenho? Sim. Sim. A Sopa de Pedra de Maria Teresa Giacomo. Um dia, Pedro estava com fome e bateu na porta de uma velha rica. Mas a velha não era de aceitar convidados para o jantar. Foi dizendo: já jantei e não sobrou comida. Olha o discurso direto aí, gente. O que é o discurso direto? É a fala da personagem. 2 pontos, travessão. Isso é um discurso direto. Já jantei e não sobrou nada. Não faz mal, disse Pedro. Se a senhora me emprestar uma panela com água e fogo, faço uma sopa de pedra. A velha ficou curiosa. Olha o discurso direto, lá vem ele de novo. Sopa de pedra? Nunca vi falar nisso. Olha outro personagem falando agora. Pois é uma sopa ótima, disse Pedro. Uma sopa ótima. A velha acendeu o fogo, encheu uma panela com água. Pedro jogou uma pedra dentro da panela e colocou-a no fogo.
A velha insistiu. Mas esta sopa vai ficar boa mesmo? Claro que vai. Ficaria melhor se levasse uma cebola. Mas fica boa sem cebola. Ah, isso eu posso arrumar, disse a velha, dando-lhe a cebola. Mas vai ficar boa mesmo? Com cebola, então, maravilha, disse Pedro, lambendo os beiços. Ficaria melhor com um pedaço de carne. Mas só com cebola vai ver. A velha arrumou a carne. E ficaria melhor se levasse tomate, batata, repolho, cenoura, macarrão, ovos, feijão. E a velha foi dando tudo que ele pedia. Por fim, Pedro falou em sal. A velha, muito curiosa, não negou. Então foi lá, ó, a velha deu batata, deu repolho, deu tomate, deu sal também. A velha, muito curiosa, não negou. Pronta a sopa. Pedro tirou dela a pedra. Pedro foi lá e tirou a pedra. E pôs-se a tomá-la com grande apetite. Quer provar? Perguntou ele à velha. Esta aceitou logo. Tomou o prato cheio e disse: ora, vejam só. Pois não é que a tal sopa de pedra é boa mesmo? Contos e cantigas, Maria Tereza Cunha, a sopa de pedra. Beleza, gente? Então, ó, tem os exercícios agora para fazer sobre o texto A Sopa de Pedra, certo? Faltam 8 minutos para terminar minha aula. Questão número 2. Em qual parágrafo se inicia o enredo da narrativa A Sopa de Pedra? O que é enredo mesmo? O enredo é a história. É a trama, né? É a história. Em qual parágrafo se inicia o Professora, enredo? Pergunta número 2 pode responder agora. Eu vou colocar o texto aqui para vocês lerem. Em qual parágrafo inicia o enredo? Quer dizer, a trama. Pergunta número 2, a sopa de pedra. Prof, eu não estou vendo a pergunta. Não precisa pergunta, só escreve a resposta. Em qual parágrafo inicia o enredo? Quer dizer, a trama, os acontecimentos. Qual parágrafo? Professora, essa é aula de interpretação de texto, certo? É, porque interpretação de texto e redação é uma coisa só, né? Sempre a É gente que o precisa professor ler João pra Carlos eu tinha feito a aula antes e ele falou que a próxima aula era de matemática. Eu já falei no começo da aula que a gente trocou de horário, eu e o professor Paulo. Só isso, gente. Então, Acabou a bateria. Então, vamos lá. Onde começa o conflito? Já fizeram a segunda? Não. Vamos ver a terceira. Onde nós temos o clímax da narração na sopa de pedra. Sabe qual é o clímax, né? Eu peguei o problema e, ó, tchan, 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 coloquei lá em cima. Onde está o clímax?
Vou voltar aqui, ó. Quando o Pedro disse que vai fazer uma sopa de pedra, Muito bem. Sopa de pedra. Professora, por que a senhora tá com a mão levantada? Quando começou. Porque a professora está escrevendo. Sopa de pedra? Nunca vi isso. Olha o clímax do conflito. E o problema principal é que o cara estava com o quê, gente? Fome. Com fome. Fome. E a mulher falou o que Muita para fome. ele? Na panela com O que ela, Sobrou comida. e não sobrou ele bateu na porta da casa dela, ele estava com o quê? Fome. Com fome. fome. E ela falou o que para ele? Que não Já sobrou comi, comida. não quer mais comida. Já tinha jantado e não sobrou comida. Exatamente. Olha o conflito aí, né? Um estava com fome e o outro disse assim, ó, já jantei, meu filho, se vira para lá. Aqui em casa não tem comida, não. E ele inventou essa história para quê, hein, gente? Para deixar ela curiosa e conseguir comer. Exatamente. Ele enganou ela? Enganou. Sim, muito bem. Vamos lá. Vou fazer a outra pergunta. Qual é o desfecho? O que é o desfecho, hein, gente? É o final da narração. Final, né? A solução. Lembra? Qual é o desfecho? O desfecho é no último parágrafo. O que é o desfecho? É que Quem que me fala o desfecho? É boa mesmo? o desfecho é assim, ora, veja só, pois não é que a tal sopa de pedra é boa mesmo? Então, o que se conclui com isso? Que ele conseguiu o quê? Que ele Enganado. Ele Enganar. conseguiu fazer a sopa. Só que na hora de comer, ele tirou a pedra, ele não é bobo. Então, ele conseguiu, né? O desfecho é esse, né? Ó, pronta a sopa. Pedro tirou a pedra e começou a comer. Ele estava com fome. A sopa tinha tudo, estava maravilhosa. A única coisa que tinha lá dentro que ele tirou, que ele não ia comer, porque ele não é bobo, né? É a pedra. Professora, Oi, pode falar. a aula já está acabando? Já. Vamos lá, continuando aqui. Falta 2 minutos. Tá, bora lá. Quinta Professora, tem uma questão. pergunta. Quinta questão, pode falar. Quem que está com dúvida? Maria Luísa. Fala, Maria. Então, depois daqui, vai ter outra aula ou agora é só 18h15 a correção da prova de sábado? Agora é a aula do professor Paulo César. 40 minutos de matemática, lembra? A gente trocou de lugar, lembra? Vamos lá, continuando aqui. Última questão, para a gente terminar. Como a autora Maria Tereza estruturou a sua narração? Olha só como foi que ela escreveu a narração dela, qual foi a estrutura que ela pôs? O que tinha no primeiro parágrafo? A apresentação. Muito bem. O que tem no primeiro parágrafo na apresentação? Tá falando sobre um personagem chama Pedro, que ele estava com fome e por Muito isso bem. e bateu numa porta, tinha uma velhinha rica para comer. Muito bem. Então, no primeiro parágrafo, ela fez uma estruturação, né? No primeiro parágrafo, o que ela faz? Apresenta os personagens. Quantos personagens tem no primeiro parágrafo?
2. 2. Quem são? O Pedro e a velhinha. E a velhinha. E a velha? Certo. No primeiro parágrafo, qual é a característica psicológica? Qual é a característica que vem junto com o Pedro? Fome, ele estava com fome. Fome, muito bem. Qual é a característica que vem com a velha? Rica. Muito bem, velha rica. Ó, tá vendo? Ela está apresentando o primeiro parágrafo, fazendo a introdução da narração dela, apresentando os personagens, bateu na porta. Tem cenário? Sim, o cenário da casa da velhinha. Na casa da velha. Muito cenário da casa. certo. E aí ela vem falando o quê? Ó, já jantei, não sobrou comida. Então ela já sacou que o cara estava querendo comida, não foi? Então, logo no primeiro e no segundo parágrafo, ele já começou, ela já comentou o quê? Gente, mas falando junto comigo não vai dar para aprender a escrever narração. Mas ela vai deixar no... Quem estiver conversando com alguém, vai estar alguma coisa, fecha o som. É isso que eu tô tentando escrever no chat. Fecha o som, tá? Por favor. Júlia, desliga o microfone, Júlia. Olha só. No primeiro parágrafo, eu também tenho junto o começo de um conflito. Por quê? O comecinho só de um conflito. Qual que é? Ele estava com fome e a velha falou, ó, no primeiro e no segundo, né? Ó, eu já jantei, não tem comida aqui, não. Vai-se embora. Não faz mal. Eu só Ela quero... que fala assim, vai procurar na casa de outro. Exatamente. Ela só faltou falar isso, né? Mas ela pensou. E aí ele diz, não faz mal, não faz mal. Me dá só uma panela com fogo que eu vou fazer sopa de pedra. Aí, ó, tchan, 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 levantou o problema lá pro clímax. Sopa de pedra? Ó, que tal o clímax do problema? Por quê? Porque agora a velha vai ficar curiosa e ela quer saber como é que ele faz uma Essa sopa de sopa pedra. de pedra. Aí ela vai dar todos os ingredientes. E ela vai ter Exatamente. tudo. É, exato. Gente, ó, já acabou o meu tempo, são 4h02. A gente vai parar por aqui. Vocês aprenderam como se escreve uma narração? Sim. Sim. Amanhã nós vamos ter prova com narração, tá bom? Vai ter prova de redação amanhã? Sim. Vai ter prova e a redação pra gente fazer. Parabéns pela redação? participação. Que eu não tô sabendo disso. Amanhã, Mandou no grupo. amanhã só, Professora, ó, eu vou mandar que essa horas- aula que horas todinha que vai no grupo. começar? Gente, Que horas que vai começar a prova? é amanhã, depois o professor João vai falar. O professor João vai jogar no grupo. Presta atenção que eu vou falar. Eu vou jogar toda essa aula no grupo. WhatsApp. Vocês copiem as partes importantes. Quais são as partes importantes? Quais são os elementos da narração? Né? O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que estruturar a minha narração? O que eu ponho no primeiro parágrafo? O que eu ponho para fazer o tchan, 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 tchan? Entendeu? Como é que eu vou fechar a minha redação? Tá bom, gente? E aí vocês façam o exercício da sopa de pedra. Eu vou jogar tudinho para vocês. E depois a gente vai continuar, e eu vou continuar falando sobre redação, até que a gente seja um craque de escrever narrativas, ok? Sim, Vocês vão ficar... mas aí a gente vai fazer a redação e aí quando a gente estiver corrigindo as questões de português, a gente vai falar? Sim, depois eu vou corrigir cada uma das redações, tá bom? Gente, ó, Tá. tchau. Fiquem com Deus. Tchau, Pro. Tchau. Aula do professor Paulo de português. Quem gostou dessa aula de redação? Eu, Pro. Que legal. Ó, a Isabelle me mandou até um coraçãozinho para mim, tá vendo? Beleza, vamos aprender a escrever, tá bom, gente? Tchau, Pro. Tchau, fiquem com Deus. Depois eu mando toda a aula. Tchau. Tchau, Maria. Tchau, Maria também mandou Pro. coração. Tchau. Tchau.
Tchau. Tchau, vida. Assiste agora para o professor Paulo, tá? Tá. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau, vida. Tchau, Pro. Tchau. Tchau.